Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Cláudio, trazendo o resumo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais sobre a história de Caleb, um dos 12 espias que Moisés enviou a Canaã a observar a terra cananeia para trazer um relatório. Deus prometeu que daria a terra ao povo israelita, aos descendentes de Abraão, mas não é simplesmente dar de mão beijada. Precisamos fazer a nossa parte. E Deus orienta Moisés a que enviasse 12 homens, líderes, das tribos, para passear, observar a terra de Canaã, os moradores, tudo relacionado à terra que eles iriam habitar. E Caleb foi um dos 12, juntamente com Josué. Nós estudamos sobre Josué na lição passada, e hoje vamos trazer um pouquinho mais sobre este grande homem de Deus, homem de fé, homem de perseverança. E mesmo diante de um relatório negativo por parte da maioria dos 12 espias, Caleb, bem como Josué, mantiveram-se firmes, acreditando nas promessas de Deus, e ele foi recompensado mais tarde pela sua fidelidade. O título da lição: Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Nosso texto áureo está em Números, capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Verdade aplicada nos ensina que a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Os objetivos dessa nossa lição: conhecer o relato bíblico sobre Caleb, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante de situações adversas, desfavoráveis, e reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Nosso texto bíblico, irmãos, dessa terceira lição, é o capítulo 14 do livro de Josué. Mas, lembrando, é interessante que você leia os capítulos 13 e 14 de Números, certo? Bem como esse capítulo 14 aqui de Josué. Aqui em Josué 14, está já pontuando quando Josué está próximo ali de distribuir a terra conquistada, e a região ali de Hebron ficou como herança para Caleb e sua descendência. Em Números 13 e 14, Josué está relatando ali o momento, a ocasião em que ele, sob a orientação de Deus, enviou os 12 espias, entre eles Josué e o próprio Caleb, para observar a terra de Canaã. Eles passaram 40 dias ali percorrendo todo o território de Canaã, conhecendo os pontos fortes, os pontos fracos, pois Israel iria adentrar a terra algum tempo depois, certo? Então, nosso texto bíblico, Josué capítulo 14, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. De idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde
que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Aqui está um relato de Caleb, né? 45 anos, quando ele foi enviado a Canaã, juntamente com os demais, para espiar a terra, ele tinha 40 anos. Agora, nesta ocasião aqui, de Josué capítulo 14, Caleb, ele está com 85 anos. E ele relata aqui que ele é tão forte, né, está tão em forma, tão atuante, tão preparado, quanto ele tinha quando ele tinha 40 anos, né? Então, ele não perdeu o vigor, não perdeu as forças, né? Ele estava tão preparado quanto, na ocasião que ele precisou, juntamente aqui com a sua comitiva, vencer aqueles filhos de Anak, que habitavam ali na região de Hebron, e tomar em posse a terra que Deus já havia prometido. Interessante que a gente aprende aqui é o quê? Deus prometeu, ok? Deus deu. Amém? Amém. Mas a gente precisa guerrear por ela. A gente precisa lutar pelo aquilo que Deus já nos deu a posse. É nossa. Mas se nós não lutarmos pelo aquilo que nós temos posse, o ser humano é assim. Se ele não lutar por algo que ele conquista, ele não valoriza. Entende? Então, a gente aprende essa lição aqui com a Bíblia. Deus prometeu que daria, amém. Tomo posse, mas eu vou lutar pelo aquilo que Deus me prometeu. Certo? Então, irmãos, vamos estudar essa história de Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés para observar a terra de Canaã, a terra prometida, e fazer um relatório, né, sobre Moisés. Caleb tem que trazer um relatório, juntamente com Josué, com os demais, sobre o que eles tinham observado na terra, né? Juntamente com Josué, Caleb traz essa impressão positiva, apesar das adversidades que eles teriam que lidar com elas, mas eles trazem um relatório positivo, pois eles confiavam nas promessas de Deus, né? A terra os moradores eram pessoas preparadas, homens preparados, sim, mas quem vencia por Israel era Deus. Então Caleb, assim como Josué, como Moisés, tinham esta convicção. O primeiro ponto da nossa lição é falar sobre a história de Caleb, né? Conhecer um pouquinho mais sobre Caleb, avançar enquanto outros recuam, né? Caleb avançou, o Senhor não se agrada de quem recua, e fala sobre a falta também de visão de alguns. Então, esse relato, Caleb, a Bíblia começa a falar de Caleb aqui no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 1, versículo 35, no livro de Números, né? Onde ele é um destes 12, e essa história de Caleb, irmãos, nos ensina muita coisa. Nos ensina muita coisa. Primeiro, ele não era, seus pais não eram judeus, seu pai não era judeu, sua mãe era judia, tá? Ele vai identificar, Gênesis 15, versículo 19, Números 32, versículo 12, vai dizer que ele era filho de Jefoné, né? Jefoné, um descendente quenizeu, está lá em Gênesis 15, 19, e filho de uma mulher hebreia, da tribo de Judá, descendente de Judá, certo? Ele foi, já lembrando novamente, relembrando, um dos 12 homens escolhidos, lembrando aqui, ele já era um líder tribal, bem como Josué. Caleb era aqui da tribo de Judá, Josué era da tribo de Efraim, nós estudamos na lição passada, Efraim foi um dos filhos de José, certo? E Caleb
foi um descendente de Judá, da tribo de Judá. Ele era um líder tribal, né, da tribo de Judá, então ele tinha uma relevância ali no contexto, né, não era qualquer pessoa. Ele foi escolhido juntamente com Caleb, com Josué e mais 10 homens, líderes tribais. Está aqui em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículos, né? A partir do versículo 4. Está discorrendo aqui o nome dos 12 líderes tribais que Moisés, sob ali a orientação do Senhor, enviou estes homens para observar a terra de Canaã. Eles precisariam passar 40 dias, né, esse foi o tempo determinado, percorrendo a terra, né, identificando os pontos fortes, os pontos fracos, pois Israel precisaria lidar estrategicamente com cada situação que eles iriam enfrentar. Então Caleb mostrou perseverança e determinação ao guardar com paciência, né, perseverando com fé a promessa de Deus. Deus era com o povo de Israel, irmãos. A gente vai ver ao longo da história de Israel que o que levava Israel a vencer não era o número ou a quantidade de homens preparados. Haja vista que quando Israel sai do Egito, logo adiante eles encontram os amalequitas, né, que vêm guerrear, vêm tentar destruir Israel. Nós estudamos isso na lição passada, a ocasião em que Josué, né, tomou a frente ali no campo de batalha, sob a orientação de Moisés, né? Enquanto Moisés estava com os braços levantados, Israel prevalecia. Quando Moisés cansava, Israel ia fraquejando, ocasião em que sustenta a mão de Moisés de um lado e Arão de outro, e enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Josué lá embaixo guerreando, né? Possivelmente Caleb estivesse nessa batalha também, a Bíblia não relata, mas Israel foi vencendo os seus inimigos, foi se preparando ao longo do processo, do percurso, gradativamente. E quem vencia não era literalmente Israel, era Deus que guerreava pelo seu povo. Sempre foi assim, certo? E Caleb, ele tinha esta certeza, esta convicção que a vitória do povo de israelita vinha da intervenção de Deus, da atuação de Deus, do mover de Deus sobre ele. Então Caleb tinha essa certeza, ele tinha essa fé, ele tinha essa certeza. Então a fé dele não estava baseada naquilo que aos olhos humanos poderia ser alcançado ou não. Ele tinha certeza que se Deus mandou, se Deus orientou, se Deus mandou que eles fossem, ele tinha certeza que a vitória viria. Eles teriam que lutar, mas eles saberiam que, confiando em Deus, Deus estando com ele, com a confirmação, a vitória viria com certeza. Então a coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio às incertezas, enquanto os 10 trouxeram um relatório negativo da terra, ele e Josué mantiveram firme. Então, conhecido como um homem de fé, um homem de coragem e de fidelidade. Você precisa ler Números, irmãos, capítulo 13 e capítulo 14, traz esse relato, a ocasião em que Deus determinou, né, quando os 12 espias trouxeram um relatório negativo, os 10, né, Deus, ocasião aqui que Deus, está aqui em Números, versículo 14, disse que aquela geração de 20 anos para cima, que foi contado ali no censo, quando saíram do Egito, de 20 anos para cima, morreria no deserto. Por quê? Porque os 10 espias, com exceção de Caleb e Josué, né, que eram 12, com exceção de Caleb e Josué, 10 trouxeram um relatório, falaram que a terra era boa, que a terra mandava leite e mel, que tudo era muito bom, só que os moradores eram um povo forte, era homem de guerra, tinha gigantes, né? Eram cidades fortificadas,
Então eles trouxeram esse relatório negativo para o povo e falaram, ó, o povo que habita na terra são povos de guerra, são cidades fortes. Nós, olha o que esses 10 espias falaram, nós, aos olhos deles, dos moradores de Canaã, somos como gafanhotos, somos como presas. Nossas mulheres, nossos filhos são como presa para eles. Ou seja, os próprios espias se sentiram derrotados. E isso falaram no meio da congregação ali. E isso gerou um alvoroço, um temor, um medo no meio do povo. O povo se revoltou contra a liderança de Moisés, a ponto de querer levantar um novo líder para conduzir o povo de volta para o Egito. Quando Josué e Caleb falaram, não é assim, Deus prometeu, Deus vai nos dar a vitória, a gente vai conquistar, Deus é conosco. Em outras palavras, obviamente, estou contextualizando aqui, aquela congregação tentaram apedrejar Caleb e Josué. Tentaram apedrejar Caleb e Josué, ocasião que Deus se manifestou ali na tenda da congregação, né? Matou aqueles 12 espias de pragas, aqueles 10, né, que trouxeram esse relatório negativo, e Deus disse que aquela geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito, a partir de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, morreria no deserto. Os 40 dias que os espias passaram observando Canaã, Deus transformaria em 40 anos que o povo passaria no deserto. Então o povo já tinha 2 anos que tinha saído do Egito, estava ali no deserto de Parã, né, ou de Arã, né, de Cades Barneia, Cades Barneia, 2 anos depois que tinha saído do Egito. Estava ali na iminência de entrar na terra prometida. Por causa dessa situação aqui, ó, do relato desses espias, da murmuração do povo, da rebelião do povo, Deus transformou aqueles 40 dias que eles passaram observando a terra em 40 anos. Então, os hebreus precisaram passar mais 38 anos peregrinando no deserto, por causa desta questão aqui, ó. Então, a rebelião, a murmuração trazem consequências, né? Então, a gente precisa observar. Por isso é interessante a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque se está registrado na Bíblia, irmão, tem uma lição, tem algo a nos ensinar. Então, em Canaã, os espias deveriam observar a terra, né? A fertilidade do solo, como eram seus moradores, né? O tipo de povo que ali vivia, e trazer um relatório, né, completo sobre tudo que eles observassem na terra. Então, tinha pontos fortes e tinha pontos fracos, tinha pontos em que eles precisavam ser mais estratégicos e tinha outros que nem tanto. Mas quando aqueles espias viram que em determinada região existiam gigantes, a região de Hebron, que ficou para Caleb aqui, tinha gigantes. Os filhos de Anak, os descendentes de Anak, os Anaquins. Isso não foi empecilho para que Caleb e Josué trouxessem um relatório positivo, porque a fé dele não estava neles, estava no Deus que eles serviam, no Deus que havia tirado Israel do Egito. Então, diante de tantos milagres, de tantos sinais que Deus vinha realizando no meio deles, eles tinham certeza, se foi Deus que prometeu, não tem inimigo, não tem gigante, entende? Que impediria a vitória deste povo. Então, eles tinham essa certeza. Porém, os demais, né, com exceção de Josué e de Caleb, inflamaram o povo contra a liderança de Moisés, né, contra o próprio relato positivo de Caleb e de Josué, e isso trouxe problemas grandes para a comunidade ali, para o povo que estava ali na iminência de entrar em Canaã. Então, enquanto o medo paralisou os outros 10 espias, né, Caleb e Josué deram um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de que não se abala diante dos obstáculos que os nossos olhos veem. Está aqui em Números, capítulo 13, versículos
27, diz assim, ó. Relataram a Moisés o seguinte: os 12 espias, depois que eles retornaram de observarem a terra de Canaã. Fomos à terra em que nos enviaste. Nela, verdadeiramente, mana leite e mel, ou seja, a terra é boa. Tem água, tem vegetação, água, terra que chove, né? Tem rios, tem fontes, tem nascentes, tudo que se planta dá. Eles estavam peregrinando no deserto. Então, entrar numa terra fértil é como manar leite e mel, né? E trouxeram um cacho de uva. Era tão grande o cacho de uva que foi necessário que 2 homens trouxessem esse cacho de uva. E falaram mais, e o povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, as cidades são fortificadas, eram cidades-estado, né, cidades muradas, e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então, a terra é boa? É. Mas aí eles já trouxeram um relatório negativo diante do que eles viram, né, do povo, né? Era pessoas, homens de guerras. Então Caleb fez calar, 30, né? Fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos lá em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com eles subiram, porém disseram, né? Os outros 10. Disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, ou seja, os descendentes, né, de Anak. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enac são da raça de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também perante eles parecíamos. Então, esses 10 espias falaram: ó, nós somos como um gafanhoto diante deles. Não tem como vencer aquele povo. E isso trouxe uma revolta no meio do povo, uma murmuração, uma incredulidade, ocasionando ali nenhuma rebelião contra a liderança de Moisés, a ponto de querer apedrejar tanto Caleb quanto Josué. Então Caleb, assim como Josué também, né, foi um exemplo de visão, coragem e fé, perseverança para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Então a gente vê a diferença entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que confiam naquilo que estão vendo. A carta aos Hebreus vai falar que a fé não é aquilo, a fé não se resume naquilo que nós estamos vendo, né? A fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que nós acreditamos, esperamos, mesmo não vendo. Mesmo não estando próximo, não estamos vendo, mas temos certeza de que alcançaremos. Então, a timidez, a covardia daqueles 10 espias, né, entraram no coração da maioria do povo. Inflamaram o povo e falaram: não tem como. Nossas mulheres, coitadas das nossas mulheres, dos nossos filhos, diante desse povo. Nós não temos como vencer. Então, isso gerou um medo, um temor no meio do povo. E foi uma situação muito triste, né? Esqueceram que o comandante era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Moisés e de seus pais. À exceção de Caleb e Josué, os outros 10 espias se revelaram pessimistas e incrédulos, dizendo que a terra era boa, sim, produtiva, sim, que mandava leite e mel, sim, mas a cidade era fortificada e o povo que habitava ali era povos, gente poderosa, gente de guerra, gente preparada, né? A gente pega o exemplo de Jericó. Como Jericó era, né, era fortificada. Humanamente falando, não tinha como destruir as muralhas de Jericó. Os hebreus precisaram derrubar as muralhas? Não. Obedeceram
a ordem do Senhor. Roda, circula pela cidade, né, em volta da cidade 7 vezes. Tocando a buzina, a trombeta, né, quando Deus mandava. Dizendo só o Senhor é Deus. Porque humanamente falando, não tinha como derrubar as muralhas. Mas quem guerreava era Deus em favor do seu povo. Mas o povo precisava obedecer. Então, diante disso, eles não viam como atacar quem era mais forte do que eles. Entende? Aí trouxeram esse relatório triste, negativo, da cidade, o que acabou culminando com esta rebelião, Deus enviando a praga, matando esses 10 espias, né? E o povo precisou morrer, né, no deserto. Passou mais de 38 anos no deserto por causa dessa situação. O segundo ponto da lição, os bons olhos de Josué e Caleb. Então, Josué e Caleb foram os únicos espias, né, olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassos diante do que o Senhor tem preparado, né, para nós. Olhemos o exemplo de Davi e Golias. Na perspectiva humana, ninguém iria enfrentar Golias. Já tinha quase 40 dias ali que Golias zombava do exército de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. De onde veio essa fé de Davi? Estava em Davi? Davi nem homem de guerra era, nem preparo tinha. Os seus irmãos, que faziam parte do exército de Saul, não tiveram coragem de enfrentar o gigante. Ninguém tinha, nem o próprio rei Saul. A fé de Davi estava em quem? Davi? Nas pedrinhas que Davi usava? Estava no Deus que eles serviam. Entende? Assim é com nós, irmãos. A nossa fé tem que estar firmada em Deus. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante daquilo que é aos nossos olhos, é impossível. Deus não erra. Se Deus prometeu, irmãos, e se foi Deus, aqui tem esse porém, né? Se foi Deus, se cumpre. Porque nada nem ninguém atrapalha, frustra os planos de Deus, né? Ninguém. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra porque sentiu no coração a confirmação de Deus. Ele fez o povo se calar perante Moisés, exortando a todos a ter ânimo para possuir aquela terra em herança. Ele ensinou a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Então, a gente aprende com esse líder tribal, né, esse líder da tribo de Judá, que a nossa certeza de vitória não está na nossa capacidade humana, na nossa estratégia. É importante, porque a gente tem um exemplo aqui, ó. Deus prometeu a terra, mas eles precisaram lutar pelaquilo que Deus prometeu, que Deus deu a eles. Não é assim não, irmão. Deus nos prometeu. O céu, Deus nos deu. Mas a gente precisa perseverar no caminho do Senhor. Senão, perde a salvação. Já é nossa? Temos posse? Temos. Estamos lá? Não. Eu preciso lutar para chegar lá. Já é minha. Já é sua. Já é nossa. Mas eu preciso permanecer no caminho para chegar lá. Se eu desviar do caminho, eu não chego lá. Então eu preciso lutar. Eu preciso guerrear. Eu preciso perseverar. Eu preciso ter fé. A mesma forma é aqui. Deus deu. Não deu? Deu. Mas eu preciso lutar. Batalhar pelaquilo que é meu. Isto é pedagógico. É pedagógico isso aqui. Por isso, irmãos, pular processos, pular etapas, pegar atalho, é um problema. Não é a opção correta. A
A gente precisa seguir cada processo, porque cada processo nos fortalece, nos prepara para o que vem amanhã. Entende? Então, quando a gente passa pelos processos, a gente vai tendo visão, a gente vai sendo mais preparado. E aquele que vai pegando atalho não tem essa visão que a gente tem. Vê obstáculos em tudo, vê dificuldade em tudo. Entende? Olha a diferença entre um e outro. Moisés, Josué, nós estudamos na lição passada, não saía da tenda. Estava sempre aos pés de Moisés, aprendendo, sendo estratégico, né? Se preparando, imitando o seu mestre. E foi o que aconteceu. Deus escolheu como sucessor de Moisés. Caleb era um homem de guerra, né? Já preparado aqui nesse tempo, ele tinha 40 anos. De visão, de confiança em Deus. Tanto é que Deus, através de Moisés, escolheu ele. Ele já era um líder da tribo de Judá. Né? Da tribo de Judá. Então, um líder tribal. Era um homem de visão. Assim como os outros. Só que os outros, nesse momento aqui, fraquejaram. Olharam para trás. Tiveram medo. Esqueceram de que Deus estava no meio deles. Olharam para a circunstância, os olhos humanos, na perspectiva humana, e tiveram que pagar com suas vidas, tá? Então, os otimistas enxergam a oportunidade onde os pessimistas veem dificuldade. É isso aqui. Quando os pessimistas olham para uma determinada situação, só vê dificuldade, só vê obstáculos. Os otimistas não. Eles analisam a situação e tiram lições. Aprende naquilo que os pessimistas veem apenas dificuldades. Caleb não olhou para a cidade fortificada, nem para os gigantes que ali habitavam. Ele viu uma terra que manava leite e mel, rica na produção de alimentos. Ele não olhou para as dificuldades, mostrou confiança em Deus, pois a confiança era em Deus, e incentivou a nação a avançar e conquistar Canaã. Aqui, versículo 13, capítulo 13, versículo 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos em herança, pois certamente prevaleceremos. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo. Né? Então, incitou o povo contra a liderança de Moisés. E o povo tentou apedrejar Caleb e Josué. E tentou eleger um novo líder no lugar de Moisés para voltar para o Egito. Imagine, né? Então, aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom em herança. Aqui no nosso texto bíblico, o Josué 14, quando Josué, juntamente ali com Eleazar, o filho de Arão, o sucessor de Arão, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, e os líderes tribais ali estão repartindo, né, a terra de Canaã após conquistar, conforme Deus prometeu, né, a Moisés, na ocasião aqui que Moisés era o líder. Essa região de Hebrom ficou em herança para Caleb e a sua família. A gente vai ver mais na frente, né, aqui no livro de Josué, quando Caleb dá a sua filha Axa essa região de Hebrom, né? Essa região aqui montanhosa de Hebrom, onde ainda existiam gigantes, e Caleb diz, né, que quem conquistasse essa região aqui de Hebrom, que tinha gigantes, ele daria sua filha Axa por esposa. E Otniel foi o primeiro juiz, né, a história do juiz ali de Israel, Otniel, sobrinho de Caleb, filho do irmão de Caleb, do irmão mais novo de Caleb, foi lá, guerreou, venceu os gigantes, né, e Caleb deu sua filha, Axa, como esposa a Otniel. Então, tinha gigantes, mas Caleb não olhou para as dificuldades.
Ele confiou em Deus e tomou posse daquilo que Deus havia prometido. Mas ele precisou lutar, porque tinha gigantes. Então Deus nos deu, amém, mas a gente precisa lutar para manter aquilo que Deus nos deu, né? Então a determinação e lealdade de Caleb foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando um exemplo de perseverança e obediência, irmãos. E finalizando, o terceiro ponto aqui, a promessa de Deus a Caleb. Ele se destacou por sua fé, coragem, confiando na promessa de Deus de que a terra seria dada aos israelitas. Deus fala aqui, em Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Deus falando aqui a Moisés, através a Moisés sobre Caleb, porque Caleb perseverou, né? Deus reconheceu a fidelidade de Caleb e promete que ele entraria na terra, ao contrário daquela geração incrédula que pereceria no deserto. Então, no capítulo 14 aqui de Josué, ou de Números, o povo se revolta, o povo incita ali uma rebelião contra a liderança de Moisés, tenta eleger um novo líder e tenta apedrejar Caleb e Moisés e Josué, quando estes falam que Deus daria a vitória, que Deus era com eles, que eles perseverassem, né? Mas quando eles vão apedrejar Caleb e Josué, Deus se manifesta ali na tenda do tabernáculo. Eles estão acampados ali no deserto ali de Parã, em Cades Barneia, e Deus se manifesta e evita que eles apedrejem, que o povo apedreje Caleb e Josué. Então Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa na terra, né? 40 anos, e 45 anos depois ele toma posse desta promessa que demorou. Foram 45 anos, né, depois de guerrear do povo sob a liderança agora de Josué, entrar em Canaã, conquistar, guerrear, vencer, batalhar. Então, 45 anos depois, Caleb recebe em possessão aqui a região de Hebrom. Então, mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. E Caleb teve suas forças preservadas pela confiança na promessa, né, que Deus tinha para ele e para a sua descendência. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir, não importa o tempo que isso leve. A gente vê no salmista, né, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O nosso problema é esse, paciência. Nós vivemos a era do imediatismo, do tudo instantaneamente. Não se tem paciência para mais nada, mas a palavra de Deus nos ensina a ser paciente. Além da fé, da perseverança, Caleb tinha disciplina, né? A disciplina leva à perfeição, irmãos. A disciplina leva o ser humano a conquistar suas metas. Então a gente aprende aqui, né? Um exemplo de fé, de coragem, de fidelidade. Deus prometeu que ele herdaria a terra, e isso se cumpriu muitos anos depois, 45 anos, 46 anos depois. Ele recebe Hebrom em herança, está aqui em Josué capítulo 14, versículo 13 e 14. Né? Então a história de Caleb nos mostra a ter fé, a ter perseverança, a confiar em Deus, pois Deus não retarda, ou Deus não erra. Deus nunca se atrasa. Deus sempre chega no tempo certo. Para Caleb, demorou 45 anos. Mas Deus não se atrasou. Deus chegou no tempo certo. Então a gente aprende o quê, irmãos? Finalizando, a verdadeira fé não depende das circunstâncias visíveis, daquilo que estamos vendo, mas em confiar em Deus. Outro exemplo que a gente aprende, seguir a maioria nem sempre é o caminho certo.
10 dos 12 disseram que seria impossível conquistar a terra. Impossível, humanamente falando, conquistar a terra. E humanamente falando era impossível, sim. O problema é que a visão daqueles 10 estava nas suas forças, apenas nas suas forças humanas. E, novamente, quem vencia as batalhas de Israel não era o próprio Israel. Eles precisavam ir, sim, mas era Deus que guerreava por eles. O que foi que Deus fez através de Gideão para vencer milhares? Gideão escolheu 22.000. Deus diz, não precisa disso tudo não. Eu vou mostrar para vocês que quem vence sou eu. Bastou apenas 300. Apenas 300. Em Crônicas está lá Davi fazendo o censo dos homens de guerra, enumerando o povo. Isso envaideceu o coração de Davi. Por causa disso, Deus enviou uma praga e de uma só vez morreu 75.000 homens. Por quê? Porque a vitória não vinha das forças humanas, era Deus que guerreava sobre Israel. Até hoje é assim. É Deus que vence por Israel. É Deus que vence. A nossa vitória está porque Deus está conosco. Nós vencemos porque Deus é conosco, né? A idade, irmãos, não limita o propósito de Deus na nossa vida. Deus não se atrasa. Deus nunca erra, certo? Então, ter paciência e perseverança na promessa de Deus sempre nos traz recompensas. Então, Caleb foi um dos 12 homens escolhido por Josué, por Moisés, para ir observar a terra de Canaã. Moisés, Josué e mais 10 líderes tribais passaram 40 dias percorrendo, observando, trazendo um relatório de tudo que eles viram em Canaã. E os israelitas estavam para entrar em Canaã. 10 desses trouxeram um relatório negativo. Falaram que a terra era boa, tudo bem. Mas era impossível conquistar aquela terra. Caleb e Josué não. Deus é conosco, Deus prometeu, apesar das adversidades que nós vimos ali. Tem gigantes, as cidades são fortes, os homens são preparados, são de guerra. Mas Deus prometeu, nós tomamos posse. E por causa disso, foram recompensados. E aquela geração incrédula passou 40 anos perecendo, até que toda aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito, com exceção de Caleb e Josué, morreram no deserto. E seus filhos, que eles falaram que seriam presa fáceis na mão dos cananeus, foi que tomaram posse, foi que entraram em Canaã, foi que habitaram na terra prometida. Uma lição para nós. Se Deus prometeu, se foi Deus que prometeu, Deus se cumpre. Mas a gente precisa perseverar, persistir, insistir, ter fé. Deus abençoe.